Uma boa noite a todos. Pastor Wagner de Barros está aqui mais uma vez na nossa página do Facebook, na minha página, e também em sincronia com a minha página está a página da segunda, estamos na página da Segunda Igreja Batista Independente. Levando até você, todo dia, nesse horário, às 20 horas, o nosso devocional, que tem sido, como eu tenho dito, para muitos, o culto doméstico dos irmãos, das famílias, nesse momento de isolamento, o culto doméstico de cada dia. Muito obrigado por você que já está aí conectado, você que deixa sua palavra de boa noite, sua palavra de incentivo. A verdade é que toda pessoa que entra ali alegra muito o nosso coração, porque é justamente por causa de você que nós estamos aqui. Queremos ser instrumentos do Senhor para abençoar a sua vida. Então, uma boa noite, que Deus abençoe você ricamente, possa protegê-lo, né, nesse período tão delicado em que ainda estamos passando por esta pandemia, mas a verdade é que Deus, ele tem sido maravilhoso e com certeza ele tem cuidado de nós. 22 de junho do ano de 2020, já estamos praticamente com mais de 3 meses de isolamento e Deus tem nos colocado no coração o ministério dos devocionais. Portanto, que nessa noite, mais uma vez, o nome de Deus seja engrandecido, a palavra seja pregada e você que está aí possa ser grandemente edificado. Vamos orar e depois eu convido você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos ao Velho Testamento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel 22, 30. Se quiser, pode acompanhar a leitura através da nossa projeção. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, a usarmos os veículos de comunicação, no caso as redes sociais, para levarmos o Evangelho a toda criatura. Pai, seja glorificado o seu nome, que a palavra possa ser trazida e que possamos trazer reflexão no nosso coração e também mudança de vida para melhor servir e de verdade termos as nossas vidas como louvor, honra e glória ao teu santo nome. Em nome de Jesus oramos, que o Senhor edifique os salvos e que o Senhor também esteja salvando almas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30. Nós vamos então a este texto. Deixa eu só tirar o som do meu celular que eu esqueci, e desse jeito, com interrupções, a gente não pode fazer bem feito, né? Tudo bem, vamos lá. Ezequiel 22, 30 diz a palavra de Deus: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Nessa noite, nós vamos falar sobre o seguinte tema. Hoje nós vamos falar sobre brechas desocupadas. Brechas desocupadas. Muito bem. O livro de Ezequiel foi escrito mais ou menos 570 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel foi um importante profeta do Velho Testamento, tanto é que ele está no quadro dos conhecidos profetas maiores, por conta de um registro de conteúdo muito assim considerável nas Escrituras Sagradas. Ezequiel ministrou para o povo de Judá e especificamente para os exilados na Babilônia depois da derrota de Joaquim. O propósito do livro, então, de Ezequiel, resumindo, o propósito desse livro foi anunciar o julgamento de Deus sobre Israel e também o julgamento de Deus sobre as outras nações. Ezequiel profetizou também a salvação que Deus poderia providenciar. Ezequiel, a história diz, e os próprios registros bíblicos revelam, Ezequiel, ele era um homem firme e corajoso. Como é importante isso, né? Termos pessoas engajados, envolvidos na obra de Deus e pessoas firmes, não pessoas covardes,
Não, mas pessoas firmes, corajosas, que sabem aquilo que Deus quer para as suas vidas. Ezequiel não era um homem perfeito, mas ele era um homem firme. Eu tenho até uma Bíblia muito interessante, porque ela traz os personagens bíblicos quando eles são apresentados, e ela fala sobre pontos fortes e pontos fracos. E eu achei muito interessante que, de uma maneira geral, este relatório na vida de Ezequiel só foi trazido pontos fortes naquela versão bíblica. Os pontos fracos não foram desenvolvidos. Então, por conta disso, entendemos que ele era um personagem muito assim de peso na palavra de Deus. Ele foi, com toda certeza. Agora, por que nós estamos lendo, trazendo o devocional nesta passagem bíblica hoje? Porque chamo a sua atenção para o fato ali que Deus, ele nos mostra algo importante, porque a Bíblia diz, que Deus, olha só comigo, e busquei dentre eles um homem. Nós vemos então assim a maneira como de repente Deus ele olha para o estado da nação, ele olha para a situação do povo e ele busca uma pessoa para ajudar a interceder em favor daquela nação, daquele povo. E a Bíblia diz que ele não achou ninguém. Hoje à noite nós vamos falar que Deus procura homens para ocupar brechas importantes. E é por isso que o nosso devocional tem este tema. Hoje nós vamos falar sobre brechas desocupadas. Aonde você está hoje? Você que está me ouvindo, aonde você está agora? E é claro que eu não estou perguntando se você está sentado numa cadeira, no sofá, Não é essa posição que eu estou perguntando. Eu estou perguntando na área espiritual. Estamos ocupando as brechas que Deus nos dá como oportunidades para servir e sermos uma bênção neste mundo? Hoje à noite, neste texto bíblico, no versículo que nós acabamos de ler, nós vamos falar sobre brechas desocupadas. Como isso pode ser ensinado, revelado nessa porção bíblica da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus procura homens. Deus procura homens. A Bíblia nos fala, e busquei dentre eles um homem. Não é maravilhoso vermos isso? Vermos que Deus, ele quer usar homens na sua obra. Ele quer usar homens para o seu serviço. Deus quer usar a mim e você para os seus planos. E isso é tão relevante porque quando você começa a passear na Bíblia, nas histórias bíblicas, seja do Velho Testamento, no Novo Testamento, você vê assim, você vê Deus procurando homens. Você vê Deus procurando Noé para a construção da arca. Você vê Deus procurando Moisés para a libertação do povo de Israel. Você vê Deus chamando Jonas, para ir pregar na cidade de Nínive. Você vê Deus procurando homens. O Senhor Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele procurou os discípulos para treiná-los para a tarefa de evangelização do mundo. Então a verdade é que Deus sempre procurou homens, e aqui ele está procurando, e assim chama a sua atenção para o fato de que aqui Deus não está procurando homens no plural, apesar do ponto principal estar no plural, mas aqui o texto bíblico até ele está no singular, porque ele diz, e busquei dentre eles um homem só. Então, é impressionante esse percentual, assim, de procura, no sentido, a procura e o percentual da resposta, melhor dizendo. Não é verdade? Porque fala, estou à procura de um homem só. Então, assim, nós vemos que, de certa forma, muitas e muitas vezes, quando Deus ele procura pessoas para que possam ser úteis e ser usadas na sua obra, ele não encontra. Ele não encontra pessoas. E a pergunta que nós fazemos em primeiro lugar é, se Deus hoje estivesse procurando alguém para servi-lo, para ser útil na sua obra, no seu trabalho, seja ele qual for, ele encontraria em mim, ele encontraria em você, esta pessoa, um homem.
uma mulher, um jovem, Deus encontraria em nós, porque muitas vezes, como eu disse, repito, na palavra de Deus, dezenas de vezes, Deus ele procurou pessoas para serem usados na sua obra. E é interessante que até muitas vezes, quando ele até achou alguém, como no próprio caso de Moisés, quando ele achou alguém, o homem ainda ele cria ressalvas, ele tenta trazer assim mecanismos de respostas, ele tenta encontrar saídas para que outro possa ser chamado e não ele. Deus procura homens, essa é a primeira lição. Deus procura homens. E, infelizmente, a Bíblia nos fala que ele não achou ninguém. É o segundo ponto, né? Não apenas nós vemos que Deus procura homens, nós vemos que homens precisam de homens. Estou falando no sentido genérico, né? Porque a Bíblia diz lá, para que estivesse na brecha perante mim. Por que então Deus estava à procura de um homem? Porque ele queria que este homem estivesse entre ele, Deus, e este povo tão corrompido, para que a misericórdia de Deus pudesse ainda ser estendida, para que pudesse haver ali uma comunicação, uma intercessão entre Deus, esta pessoa, este homem, e o povo corrompido. Então nós vemos que neste mundo é fato que os homens, eles precisam de outros homens. E não é verdade? Até nas simples ilustrações nós vemos que nós precisamos de outras pessoas. Você, por exemplo, na esfera assim, social, nós não precisamos dos profissionais da área da saúde? E como nós precisamos nesses dias, não é mesmo? Você não precisa dos profissionais da área de limpeza? Né? Hoje mesmo é dia que o caminhão de lixo passa aqui em casa. Eu acabei de colocar o saco de lixo lá fora. E graças a Deus por esses profissionais que dedicadamente todos os dias passam e fazem o seu serviço. Eu preciso deles. E assim nós poderíamos ilustrar sobre tantas coisas. Então é fato que neste mundo em que nós vivemos, os homens precisam dos outros homens, né? Para que a sociedade possa sobreviver, para que a sociedade possa andar. Então, se até em coisas simples, como eu disse, nós vivemos melhor, né? Por conta dos profissionais, por exemplo, que eu mencionei, isso é fato na esfera familiar também. O marido precisa da esposa, a esposa do marido, os filhos precisam dos pais e até mesmo pais também muitas vezes precisam dos seus filhos. Isso é fato na esfera eclesiástica também. O pastor precisa do povo, o povo precisa do pastor, os irmãos precisam uns dos outros. Então nós estamos sempre precisando uns dos outros, certo? E ali Deus estava até à procura de um homem para que este homem pudesse ser uma bênção na própria sociedade e no meio em que ele estava ali vivendo. Mesmo que esse meio estivesse tão devastado na área moral, tão devastado, na área espiritual. Eu estava lendo aqui alguns comentários referentes ao contexto do pecado daquele povo. Olha as perversões daquela nação dentro desse contexto bíblico. Havia idolatria, muito derramamento de sangue, havia desprezo a pais, viúvas e órfãos, havia também um desprezo completo à guarda do sábado, que ainda era a prática ali por conta do Velho Testamento, havia adultério, havia um número muito grande de incesto, olha então muitos pecados de ordem moral, haviam profetas mentirosos. Então Deus estava à procura de quem? Ou do quê? De que realmente aparecesse um homem, pelo menos um, que fosse uma bênção naquela sociedade, fosse uma luz no meio daquelas trevas, fosse realmente uma influência positiva, espiritualmente falando, fosse um homem de Deus no meio daquele povo. Estivesse aonde, a expressão ali ela é muito forte, né? Porque diz estivesse na brecha, estivesse realmente ali tapando aquela brecha, ocupando aquela vaga, ocupando aquele lugar. Mas a verdade é que quando Deus então ele vem ali e procura uma pessoa, por incrível que pareça, ele não encontra ninguém. Irmãos, talvez não é preocupante de repente aplicar isso para nós no sentido que se Deus for procurar também pessoas
dispostas a ocupar a brecha, porque homens precisam, os homens ruins, eles estão precisando de homens bons. Os homens pecadores precisam de homens consagrados. Os homens perdidos precisam de homens salvos. Os jovens sem Deus estão precisando de jovens com Deus. Não seria preocupante se, de repente, a realidade daquela época fosse a mesma de hoje, Deus não achasse, não encontrasse homens? Deus procura homens, em primeiro lugar. Segundo, os homens precisam de homens bons que possam influenciar, para que estejam na brecha, né, sendo instrumentos do Senhor. Terceiro e último, nós vemos que o mundo, ele consome os homens. Olha que impressionante, porque a Bíblia diz: porém a ninguém achei. A ninguém achei. Por que Deus não achou ninguém? Eu respondo: porque o mundo consome os homens. O próprio contexto bíblico então nos mostra isso. Deus não achou ninguém porque os homens estavam aonde? Estavam no mundo. O mundo consome vidas. Porque as vidas começam a se envolver em derramamento de sangue, as vidas começam a se envolver em idolatria, em apostasia, as vidas começam a se envolver em desprezo, começam a ter postura de orgulho, as vidas começam apenas a almejar o benefício próprio, o lucro, as pessoas estão preferindo mais ter do que ser. O mundo consome homens justamente porque eles também não estão dispostos a guardar os princípios da palavra de Deus. Por conta disso, eles não querem as igrejas sérias, as igrejas bíblicas, seguir as escrituras sagradas. Alguns temem aceitar Jesus como Salvador porque aí terão que seguir o Senhor como seu Senhor e não o mundo e os seus próprios prazeres. Então, o mundo, ele consome homens. Os homens, então, estão sendo consumidos pela corrupção e, por conta disso, também se tornam corruptos, pela imoralidade e são extremamente imorais. Deus vem e fala aqui através do profeta Ezequiel: porém a ninguém achei, porque justamente o mundo ele tem consumido a vida humana. Nós vemos isso de uma maneira bem clara. Você acha muitas e muitas vezes pessoas que têm 30, 35 anos de idade, eles já estão com a aparência de 60, 70. Por quê? Porque o pecado consome vidas. O mundo consome homens. Nós vemos pessoas que estão casadas há 2, 3 anos e já estão separando, divorciando, quando não menos. Por que isso? Porque o mundo consome homens. Nós vemos jovens já com uma vida sexual promíscua, nós vemos jovens, né, com liberalidades, nós vemos jovens em vícios de bebida, fumo e drogas. Por quê? Porque o mundo consome homens. E é por isso que muitas vezes Deus procurando pessoas, ele não acha ninguém. Agora, o mais grave é quando o Senhor Deus, na vida da igreja, quando o Senhor Deus entre os fiéis, ele não esteja achando homens, pessoas que queiram realmente ocupar as brechas. A igreja precisa ser a manifestação do próprio Deus, revelada aqui através das suas obras, do seu amor, da sua influência, do seu testemunho. Não podemos permitir o mundo nos consumir, mas sim nós devemos influenciar o mundo da melhor maneira possível. Pois bem, nosso devocional hoje tem como título Brechas Desocupadas. Quantas e quantas brechas hoje ainda estão desocupadas porque homens, pessoas não querem ocupar? Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, existe uma brecha para você. Existe um lugar no céu para você. Existe um lugar no coração de Deus para você. Ele está dizendo: venha a mim hoje. Eu estou à procura de você. Eu quero salvar você. Então, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal agora, hoje. E se você já é um crente no Senhor, o que estamos fazendo para Deus? A pergunta então também para nós é esta: estamos dispostos a ocupar a brecha entre Deus
e o mundo e sermos uma bênção, diferentes, uma influência? Ou estamos no grupo daqueles que, infelizmente, Deus está olhando e está dizendo: a ninguém achei? Deus nos ajude. Muito obrigado por sua atenção. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, por este texto maravilhoso. A Ti toda a honra e toda a glória. Eu te louvo, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por este texto. Sabe por quê? Este texto é o texto da minha entrega de ministério. Quando eu ouvi uma mensagem neste texto bíblico, eu disse: Senhor, eu não posso continuar mais aonde eu estou. Eu quero te servir. Então eu agradeço a Deus por esse texto tão maravilhoso. O texto do nosso devocional hoje. Brechas desocupadas. Terminamos então a nossa transmissão com a nossa divisa, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe.